Ele está gravando. Então é o seguinte, pessoal. O que eu queria trabalhar com vocês hoje seria a parte da revisão da literatura, ok? Então eu vou compartilhar umas telas com vocês e mostrar o passo a passo como é que eu faço para vocês irem tomando ciência da situação. Então, deixa eu explicar o que é isso. Provavelmente vocês já devem ter tido dentro com a professora Celeste algumas noções já de metodologia, alguma coisa assim, ok? Sim. Beleza. Então, o trabalho que vocês vão fazer, ele é sustentado dentro de todo um corpo teórico de pesquisadores que já fizeram um trabalho, que já tem algo consolidado daquilo que vocês estão buscando. Em geral, quando você faz uma dissertação de mestrado, você não cria nada novo. Você faz uma abordagem diferente ou inovadora em cima daquilo que já existe. É diferente de uma tese de doutorado. Uma tese de doutorado, você tem que propor alguma coisa que ninguém estudou ainda. Alguma novidade, é um ponto bem específico, né? Tanto que tem uma brincadeira que diz que o doutor é aquele que sabe tudo sobre absolutamente nada, né? Então, sabe tudo sobre absolutamente nada, né? Ou seja, ele sabe tudo de uma coisa muito específica. No mestrado, você tem um problema de pesquisa, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso aí, mas você tem como objetivo, né, fazer uma abordagem que ela pode ser ou panorâmica, ou ela pode ser monográfica, aí depende muito da construção desse trabalho de vocês, que é algo também que a gente vai discutir lá na frente. De todo modo, para que você possa entender o assunto, você tem que primeiro buscar aquilo que já existe. Aí você tem dois problemas. O primeiro é como buscar, onde, né, e o que. Se você digitar, por exemplo, o tema de trabalho de vocês, sei lá, vamos colocar aqui o tema sustentabilidade no Google, vocês vão ter lá 280 mil fontes. Quais daquelas que você vai colocar no seu trabalho, qual daquelas que você não vai colocar? Qual o critério? Como que a banca que vai avaliar o seu trabalho vai dizer assim, legal, Paulo, legal, Sandro, você fez uma belíssima revisão de literatura. Tá certo ou não? Isso aqui não tem base científica, metodológica, esses autores que você está colocando também estão especialistas na área, a revista é fake news ou qualquer coisa assim, entendeu? Então, para você ter um critério de legitimidade, você tem que buscar aquelas fontes, você tem que buscar aquelas revistas, você tem que buscar aquele material que efetivamente tem aquilo que a gente chama de cientificidade. A cientificidade é quando as demais autoridades na área dizem, bom, aquilo é um bom trabalho, aquilo não é um bom trabalho. É mais ou menos assim, é um certificado, é um score, né, que você vai receber do campo que você trabalha, economia, ciências sociais, medicina, seja ele qual for, onde você tem um conjunto de especialistas que avaliam se aquele trabalho é adequado ou não. Então, para fazer essa busca, então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é como que você vai fazer o registro disso, onde você vai deixar arquivado, como é que você vai trabalhar. Porque agora você acha um artigo, nossa, legal, beleza, eu vou colocar no meu trabalho. Aí, daqui 2 meses, 3 meses, ou daqui 1 ano, você está redigindo isso, nossa, eu vi isso em algum lugar. Bom, onde você vai achar esse artigo? Então, o que eu vou propor para vocês não é simplesmente, digamos assim, uma forma de armazenar dados ou de lidar com software. Mas é uma metodologia para você fazer uma revisão literária, de modo que você tenha produtividade, que você tenha assertividade e que você tenha segurança, em termos científicos, daquilo que você está fazendo. A segunda coisa que eu vou trabalhar com vocês em relação a você lidar com esse material, para que você tenha acesso sempre às referências, que você possa acessar o artigo quando você quiser, que você possa fazer suas observações ou não. Existem N maneiras, existem N formas, existem N programas.
Os mais comuns, por exemplo, nessa área de armazenagem de dados bibliográficos, tem sido o Mendeley, o EndNote, o Zotero. Então, de modo que cada professor, ou de cada aluno, ou de cada pesquisador, ele vai ter mais proximidade com este ou aquele. Então, eu conheço vários deles, eu gosto do Zotero. Isso não significa que o Zotero seja o melhor, significa que eu estou mais acostumado com ele. É que nem você ter, por exemplo, né, um iPhone e você tenha um Android. É uma questão de costume. Tem gente que gosta do Mac, tem gente que gosta do Windows, tem gente que gosta do Fusca e tem gente que gosta do Ferrari. Bom, esse é gosto, tá certo? Então, obviamente, ele tem algumas coisas que são tranquilas, outras que não. Eu prefiro o Zotero porque o Zotero é software livre. Isso significa que você sempre vai ter oportunidade, tá certo, de ter acesso a todas as funções, sem que você tenha que pagar por isso. O Mendeley, ele tem algumas das versões dele, ou algumas das funções dele que são pagas. Então, a gente tem uma certa restrição em relação a isso. O EndNote, ele é totalmente pago, a versão trial dele é muito limitada. Então, é por isso que eu tenho essa preferência. Mas nada impede que vocês possam depois se acostumar e migrar tudo para o software que vocês acharem melhor. Então, a gente vai usar o Zotero e a gente vai usar também para busca o portal de periódicos da CAPES, tá certo? Que são os que são mais comuns, assim, né? Para esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, que ainda não é meta-análise, é revisão sistemática, desculpa, em que você exige uma base de dados maior. Então, deixa eu explicar o que é base de dados. Significa assim, ó, existem dezenas e dezenas de revistas acadêmicas. Então, essas revistas acadêmicas, elas são organizadas dentro de um portal, dentro de uma biblioteca, em que ele recebe esse material de várias e várias revistas. Conforme essas revistas vão tendo acesso, conforme vão tendo citações, conforme ela vai se repercutindo entre os pesquisadores, professores, alunos, ela vai tendo uma pontuação. Essa pontuação significa que essa revista, esses autores, são os mais ou menos citados dentro de um campo. Então, é mais ou menos assim. Sei lá, se o Duarcides escrever alguma coisa, ele é professor da PUC, legal e tal, ele é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem um grau de legitimidade muito maior do que, sei lá, a esposa do Duarcides escrever isso. Mas se eu tiver em relação, por exemplo, a um Zygmunt Bauman, por exemplo, né, eu não digo absolutamente nada. A maior verdade que eu diga não é nada em relação a uma opinião, digamos, que ele tenha a esse respeito. Ou seja, o grau de autoridade no campo ele é dado pela revista que o sujeito publica. Então, se você pega na classificação da CAPES uma revista A1, tá certo? Você pega uma revista A2, você pega uma revista B1, B2, B3, B4, significa que o grau de representatividade, de impacto que ela tem na comunidade acadêmica, ele vai se diluindo. Então, por exemplo, em termos numéricos, uma revista 1 vale, por exemplo, 100 pontos, uma 2, 75, uma B1, 55, uma B2 ela vai valer 40, uma B3 vai valer 25, uma B4 vai valer 15, uma B5 vai valer 5 pontos. Ou seja, para que você tenha, em termos de pontuação, uma revista A1 que você consiga publicar, ela vale tanto quanto 20 B5. Então, você teria que fazer 20 artigos diferentes, publicar numa revista B5 para que ele valesse o mesmo que você tivesse uma publicação numa revista 1. Não preciso dizer para vocês que é muito mais difícil você publicar numa 1 do que você publicar numa B4, B5, numa C e assim por diante, ok? Então, quando você tem que citar um artigo, quando você tem que buscar um autor, esse é um dos critérios que você utiliza.
ou seja, de que aquela revista ela tem um alto impacto. Alto impacto é uma outra numeração que a gente utiliza, mas isso está mais ligado às bases internacionais, o Web of Science, Scopus e assim por diante. Então, em vez deles usarem A1, A2, A3, eles usam fator de impacto 0,5, fator de impacto 3, fator de impacto 20, fator de impacto 30. Atualmente, a revista com maior impacto no mundo é a Nature, né? A Nature ela tem o fator de impacto dela em torno de 300, mais ou menos, enquanto que uma revista como Ciência e Saúde Coletiva, que é aqui da Fiocruz, que é uma das melhores revistas nacionais, ela tem um fator de impacto dela em torno de 2,5, 3, alguma coisa assim. Ou seja, a Nature ela tem 100 vezes mais impacto do que teria a revista de Ciência e Saúde Coletiva, que é aqui da Fiocruz, que é uma instituição no Brasil super respeitada, ótimos pesquisadores, quer dizer, você não pode falar absolutamente nada contra eles, mas não tem esse grau de publicação. Quando você chega a publicar numa Nature, significa que você está no ápice, digamos assim, da sua representatividade. Então, professor, só uma pergunta. E aquela revista Science? Ela também tá tem esse mesmo até hoje? É bem alta, Sandro. É bem alta. Eu consigo o fator de impacto dela associando a base das escolas, tá certo? Mas é uma coisa que basta você entrar no Google, escrever lá fator de impacto revista XY, que você vai ver a numeração. É porque tem um amigo que ele é pesquisador na Unicamp, na área de física, e ele teve uma publicação esse ano que saiu na Science, que é ele e um professor de uma universidade de Dallas que desenvolveu, através de simulações computacionais, uma nova forma de refrigeração. Ótimo. Um sistema novo de refrigeração que vai... Ele fala assim, ó, você está em estudo ainda, mas talvez revolucione a forma que a gente usa de refrigeração atual. Ah, que E maravilha. aí publicaram na Science. Ele é super humilde, né? Ele contou pra gente assim, como se fosse uma... Jornal da Esquina. Isso. Mas aí o impacto é bem grande, né? É bem grande. Então, é uma das coisas que a gente tem preocupação. Por quê? Porque se você for falar de refrigeração e citar o seu vizinho que trabalha ali para Electrolux, é uma coisa. Você citar o físico da Unicamp que publicou na Science é outra, totalmente diferente. Entendeu? Entendi. Então, é esse critério. Então, como é que a gente faz essa busca, né? Então, a gente vai utilizar, que é algo que vocês, enquanto alunos da PUC, né, vocês têm acesso. Então, eu vou pegar a tela aqui, deixa eu entrar aqui um pouquinho. A gente vai usar aquele CAF. É o CAF. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Legal. Paulão, realmente não está aparecendo você aqui, não sei por quê. Ele está aparecendo para o senhor, professor? O Paulo? Não. Não, né? Não. Então. Você está no celular, Paulo? Vocês estão vendo a tela agora, né? Beleza? Sim. Perfeito. Então, eu digitei no Google, portal de periódicos CAF. Então, ele vai aparecer, eu vou clicar. Então, tudo que eu estiver fazendo agora, vocês estão vendo aí na tela. Na tela. Tá. Então, assim, ó, quando você acessa acesso remoto via CAF, você tem aqui esse pedacinho aqui que você vai rolando e você vai achar aqui embaixo PUC, tá vendo? Então, isso é uma permissão que a PUC tem para que a gente possa utilizar essa base de dados, a gente possa utilizar ele em casa, ok? Aí você põe enviar, ele vai pedir o registro, vocês têm aí o registro de alunos, né? No caso de vocês é o RA, né? Professor, parou aqui, viu? Parou, é verdade. Parou? Parou, ainda está no Google. Ué? É, estranho. Ah, porque ele mudou. Peraí. Já sei o que aconteceu, peraí. Vou fazendo junto. Tá aparecendo aí a imagem minha ou não? Ainda não?
Agora eu tenho... Deixa eu ver, Paulo. Ainda não, Paulo. Agora sim. Agora sim. Ó, essa tela aqui, beleza? Não, não tô vendo ainda. Agora foi. Tá. Foi? Foi. Então tá, vamos continuar. Aí você está vendo aqui, ó, você tem no meu aqui é P, né, de professor, vocês têm o RA, né? Então, esse Sim. aqui deve funcionar para vocês. Acompanhe o que eu estou fazendo, como isso vai ficar gravado, depois vocês podem pegar o passo a passo, tá bom? Legal. Então, tá. Aí eu estou logando. Aí apareceu para vocês, não apareceu? Sim. Então, um portal de periódico. Então, um portal de periódico significa o seguinte: eu posso buscar por assunto, eu posso buscar por periódico, por livre ou por base. Então, vamos pegar assim a parte mais simples, né? Buscar por assunto. Então, eu posso buscar, por exemplo, um assunto. Então, vamos pegar aí o que vocês estão trabalhando, né? Vamos pegar SUS. Assim, sempre procurem fazer o termo em inglês, tá? Se tiver alguma dúvida, joga no Google Tradutor e boa, tá bom? Por quê, professor? Porque toda vez que você faz um artigo, Sandra, você tem que colocar em português, mas você tem que fazer o resumo dele, as palavras-chave em inglês. Tá. Toda vez que você fizer um artigo em chinês, toda vez que você fizer um artigo em francês, espanhol, ou qualquer que seja a língua que você utilize, você também coloca o resumo e você coloca a chamada dele em inglês. Isso significa o seguinte: se você for procurar sustentabilidade, vai aparecer, sei lá, 1000 artigos. Se você for procurar sustainability, você vai achar não 1000, você vai achar 100.000 artigos. Entendeu? Não? Entendi. Nesses 100.000 estão aquele 1000 que você buscou em português. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Então, quando você faz uma busca nesse termo aqui, ó, vai, ó, tá vendo? Aqui tá rodando. Ó, ele apareceu 644.015. Então, você concorda comigo, né, que você vai utilizar uma base de dados extremamente grande para você ter isso. Agora, presta atenção nesse primeiro item aqui, ó, tá vendo? Ó? Resultados, tal, tal. Então, você começa a cortar. O que são periódicos revisados por pares? Significa que são aqueles periódicos em que eu tenho um corpo de especialista que diz que aquele artigo é bom ou não. Entendeu? Entendi. Nesse caso, 472 mil deles passaram pelos pares, mas eu tenho 644. Então, se eu pedir só os revisados pelos pares, eu já vou eliminar aí 200 mil. Que não seriam tão bons assim, né? Exatamente. Tá. Aí, ó, eu vejo aqui, por exemplo, né, que eu tenho artigos, resenha, atas de congresso, artigos de jornal, recursos textuais, conjunto de dados estatísticos, livros, documentos. Eu tenho várias situações aqui. Então, o que eu faço? Bom, resenha não me interessa, atas de congresso sim, artigos de jornal, recursos textuais, conjuntos técnicos, todos esses daqui, ó, livros eu deixo, aqui, teses eu deixo, capítulo de livro eu deixo. Tá certo? Incluo esse. Artigos e artigos de jornal, eles costumam ter pouca diferenciação. Na realidade, eles significam praticamente a mesma coisa. Então, quando eu faço essa seleção aqui, nós éramos 644 mil, caiu para 474. Opa. Não deu certo aqui.
Aqui. Artigos. Aqui agora, por exemplo, né? Eu tenho na área de sustentabilidade, eu tenho ó, economia, sustentabilidade, ó, engenharia talvez eu não queira. Ciências do ambiente, eu tenho desenvolvimento sustentável, eu tenho assuntos em desenvolvimento. Agora, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Talvez negócios, ecologia, mudança climática, ciências em geral, pescarias não, né? Fisheries não. Não. Conservação de recursos naturais, assim, né? Eu tenho todos esses assuntos. Então, aí eu vou reduzindo. Isso não vai dar pau. Deu pau de novo. Vou fazer diferente, então. Tá vendo aqui a busca avançada? Sim. Então, busca avançada, eu posso ver, por exemplo, se eu quero qualquer ano, último ano, 2 anos, 5 anos, últimos 10 anos, os últimos 20 anos. Qual que é o detalhe de você fazer uma pesquisa no recorte temporal? Quando você faz uma tese, quando você faz uma dissertação, uma monografia, ela pretende ser o mais atualizada possível. Então, muitos julgadores, eles não gostam que você coloque uma bibliografia muito antiga, entendeu? Então, a gente pode fazer um recorte aqui, ó, dos últimos 10 anos. Então, eu tenho aqui inglês, francês, alemão, eu posso colocar aqui qualquer idioma. Eu posso fazer um corte colocando aqui, ó, janeiro, 1/1, sei lá, de 2010 até 31 de março, né, que nós estamos, de 2020. Certo? Aí eu vou... Veja, ó, eu só estou buscando sustentabilidade, eu posso aumentar essa busca também. São só 2 ou você pode colocar mais, professor? Então, na base da CAPES eu só consigo 2. Tá. Ele não abre mais aqui, né, nesse campo? Não. Tá, entendi. Aí eu posso fazer as ações assim, né? Então, essas daqui são as coleções, ou as bases de dados, tá vendo? Eu tenho em inglês, eu tenho em português, espanhol, francês, japonês, tá vendo? Título, tá vendo? Eu tenho várias situações desse modo. Mas ela ainda está muito, 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 muito grande, ó, tá vendo? 494 mil. Agora vamos editar. Você viu lá que eu cliquei em editar, né? Vocês viram, né? Sim. Então, por exemplo, eu quero buscar, por exemplo, eu tenho aqui, ó, artes, humanidade, business economics, eu tenho aqui várias situações. Então, vamos supor que eu quisesse só na área de, sei lá, vou pegar aqui. Economia. Eu ia falar economia, mas eu ia puxar a sardinha pro meu lado. Não, tudo bem. É que ela é mais fácil. Os economistas são meio limitados. Assim. Compreensível, professor. Compreensível. Olha o tamanho do dicionário de economia que existe. Ele aumenta a cada ano. Eu sei. Você pede para um sociólogo dar uma palestra, ele ganha o dinheiro do busão. Você pede para um economista, a palestra é 100 mil, 200 mil reais.
Ah, eu sei como é que é o negócio. Ganha passagem só. Não sou Mas o muito de sociólogo mortadela. consegue. Se eu falar Professor, isso pra minha filha. o sociólogo consegue mudar o mundo, o economista destrói o mundo. Nem tanto, nem tanto. É. Então tá. Então nós estamos aqui, ó, periódicos revisados por pares. Ótimo. 367 mil, tá vendo? Beleza? Nossa, deu uma boa reduzida. Pouquinha coisa. Pela metade. Agora, vamos supor que eu queira colocar uma outra palavra-chave. Vamos pensar em development. Certo? Certo. Então, eu tenho desenvolvimento sustentável, ok? Aí, quando eu faço essa busca, 367 mil já caiu para 297. Entenderam? Entendi. Uhum. Ela vai sempre trazendo aqui. Então, eu posso pegar, por exemplo, cadê aqui? Ele ampliou aqui. Vou pegar aqui do ano 2000 para ele refinar. A gente estava com 2010, né? É. Uhum. Mas eu também posso, de repente, decidir fazer dos últimos 5 anos para ter uma base temporal mais recente. Ou o senhor acha que 10 Que anos daí é um bom tempo? ela não tá consolidada. Ah, entendi, professor. Então, 10 anos seria um bom período. Seria um bom período para esse primeiro momento. Tá, entendi. Ó, tá vendo? Ó? Onde nós temos desenvolvimento sustentável, tá vendo? Ó? A gente tem isso aqui. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem 297. Lembra que nós estávamos com 244? Uhum. Uhum. O que que a gente pode aumentar aqui a coisa? Selecionar a base de dados. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho tipo, ó, periódicos com textos completos, referenciais resumo, patente, estatística. Eu tenho arquivos abertos, coisa e tal. Então, eu posso pegar, por exemplo, periódicos com textos completos. Que área do conhecimento? Eu posso pensar em ciências sociais aplicadas, por exemplo. Economia entra aqui, não é? Isso. Aí ele aparece as bases de dados. Então, eu posso pegar, por exemplo, essa aqui, ó, Web of Science. Tá vendo? Por que Web of Science? Ó, base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados em suas respectivas áreas. Também é um índice de citações, informando para cada artigo os documentos por ele citados e os documentos que eu citaram. Possui hoje mais de 9.000 periódicos indexados. Entendeu, não? Por que eu escolhi ela? Que é aquilo que eu falei para vocês dos citados. Entendeu? Tá. Então, vamos colocar aqui. Coloquei ela e ir para a busca. Aqui também. Alterou.
Sou meio lento aqui, né? Vou usar todas as bases. Sim, vou fazer a busca. Tá vendo agora? Vai. Ué. Não deu certo. Olha que bacana. É diferente, então. Aqui ele está entrando agora numa outra. Entrou essa outra agora? Não? Esse aí direto na base da Web of Science. Isso, exatamente. Tá. Então, o que que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar outra tela. Ó, nós estávamos aqui, certo? Eu tinha clicado, nós estávamos em buscar por assunto, lembra? Uhum. Né, deu todo aquele problema e a gente veio aqui em buscar base. Ok? Aí, quando eu digitei o W, apareceu aqui o Web of Science. Ao clicar aqui, ele foi para aquela outra página. Uhum. Aí, nessa outra página, deixa eu ela aqui para vocês.
Tá vendo agora? Ó? Eu digitei aquela palavra externability, né? Os últimos 5 anos, tá certo? E ele me deu todas essas opções, ó. 2020, 2019, 18, 17. Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó. Demorando para abrir. Ó, tá vendo aqui, ó? 2020, 19, 18, 17 e 16. Porque quando eu fiz lá, eu pedi para fazer com 5 anos, ó, tá vendo? Os últimos 5 anos. Mas eu posso pegar e fazer de novo aqui, ó, por exemplo. Você pode refinar a... Posso. Então, aqui aí eu tô só com esses, né? Deixa eu ver aqui que eu vou ter que mudar a data. Professor, aqueles números ali em cima significam que foram 18 mil naquele ano, 17 mil naquele ano? Isso, exatamente. Nossa, uma produção boa, hein? Então tá. Então vamos ficar com esses daqui só e vamos fazer uma outra coisa, né? Então, você veja bem, eu estou com 74 mil, ok? Que é o que dá todo mundo aqui. Uhum. Sei lá. Beleza? 74.749. Qual que é a vantagem do Web of Science? A gente está colocando sustainability, né? Sustentabilidade. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que além da sustentabilidade, eu quero cooperativa. Entendeu? Poderia ser qualquer outra palavra. Mas vamos pegar o do Paulo, né? Do Paulo é education, né? Comunicação e educação. Então, vamos colocar teacher. Aí ele vai pegar desses 74.749, quantos artigos também tratam de educação? Deu para entender? Aí eu tenho 5.848. Desses 5.848, communication. Então, eu vi lá educação, agora eu estou vendo comunicação, certo? Então, de 5.848, vamos ver quantos caem para... Opa, não encontrou nenhum. Sabe esse Caramba. Aqui. As várias possibilidades. Ah, tá. Estava escrevendo errado. Isso, né? Em inglês. Acho que tá errado ainda. Tem aqui. Use. Eu escrevi com um M só, né? É. R$ 434 artigos. Entendeu? Uhum. Então, desses, eu posso pensar agora em trabalhar, por exemplo, ó, só com artigos.
316. Beleza? Aí caiu para 316. Isso tem. São 10 páginas. Aliás, 32 páginas. Não, é muito difícil fazer isso. Tá vendo aqui, ó, export. Uhum. Você não tem tudo isso aqui? Export. Aqui que você vai fazer, ó. Other file formats. Você vai marcar todos. Extract. Isso aqui não, vou pegar isso aqui. E vamos usar uma coisa chamada RIS. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver se ele tem também. Outras referências de software, será? Porque às vezes a gente tem que fazer a. E se outros formatos? Aqui. É que esse é o que eu estava usando. Mas a gente vai ter que fazer uma. De note. Vamos usar o Butterfly. Vamos ver esse aqui. Vai colocar todos. Isso. Deixa eu ver se nesse aqui ele salva no RIS. Se ele salvar, fica fácil. É só um teste. Ele salvou em documento de texto. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se dá certo aqui, eu já falo. Tá. Ele puxa todos os artigos? Todos de uma vez só. E a gente joga lá no Zotero. Acredita nisso? Uau! É por isso que é bonzinho, entendeu? Entendi. Deixa eu tentar uma outra saída aqui. Deixa eu ver no BibTeX. BibTeX. Na BibTeX eu não está fazendo todos. Agora está com os 316. BibTeX. Compartilhar o Zotero, tá? Porque às vezes não funciona o BibTeX.
Gostei do tema aí da apresentação, professor. Vamos lá. Cadê o Zotero que não aparece aqui? O meu Zotero ele é bem grandinho. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer a importação. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo, né? Uhum. Importar. A Bibitex é para dar certo. Next. Estão vendo, né? Ele vai abrir uma outra coleção. Funciona. Funciona. Ele abriu a pastinha ali do lado. Está olhando que ele vai aos poucos, ele vai colocando todos os arquivos ali? Tá vendo aqui, ó? 5, 6, ele vai para 300 e pouquinhos. Né? Ou seja, ele vai puxando, ele gera um arquivo para puxar os artigos de lá, um a um. Um a um. Lindo, né? Espetacular. Se você afinar bem a pesquisa ali, fica, nossa, muito bom. O que nós vamos fazer agora é ver se, depois que ele carregar os 316, eu tenha artigo em duplicado. Aí eu tenho que eliminar as duplicatas, deu para entender? Uhum. Entendi. Ele elimina isso também? Também. Eu falei para vocês, a minha maior virtude é a preguiça, cara. Imagina fazer tudo isso à mão. Imagino. Ele está importando. E mais espetacular ainda, quando você estiver lá no seu Word digitando, e você tiver que fazer a situação, você já pode puxar direto dessa base de dados aqui, entendeu? Não? Uhum. De modo que você já vai digitando e já vai colocando a fonte onde você leu, qual artigo que você está usando, entendeu? Pela palavra-chave que você utiliza. Você usa o botão direito ou você usa... Como é que você faz para colocar? Fazer isso? Isso é outra aula, Sandro. Tá bom. Vocês estão com informação demais. É espetacular, viu? Eu vou ficar fuçando. É isso que eu queria que vocês fizessem. Aí, nesse momento, vocês só treinam como é que faz isso. Por quê? Tá. Porque a busca daquelas palavras-chave, elas vão ser em resposta à sua pergunta de pesquisa. Então, eu tenho que mostrar para vocês como é que monta uma pergunta de pesquisa. Entendeu? Para que daí a gente possa fazer a busca de um artigo e de um conjunto de artigos em que a gente possa ter, digamos assim, não 300 e pouco, mas sei lá, 20, 30 artigos no máximo, entendeu? Uhum. Tá. Que não se justifica você ler 300 e pouco agora. Eu só estou mostrando como é que funciona, tá vendo? Tá. E aí, professor, como é que você faz para pegar um artigo e jogar no Zotero? Um artigo só, você tem que ter o DOI dele. E ele mostra lá no site da Web Science?
Mods. Deixa eu só ele terminar. Não, acho que dá para eu fazer aqui. Então, essa parte aqui não tem segredo. Ele vai montar uma base de dados aqui, ó, tá vendo? 208, ele vai para 300 e pouquinho. Deixa eu só terminar aqui. Tá faltando um pouco? Deixa eu ver se tem algum aluno meu aqui que não quer falar comigo. Tá me vendo agora ou não? Ou tá na tela lá ainda? Tá na tela ainda, carregando. Importando as revistas. Agora para o seu Paulo. Oi? É que eu parei de fazer a situação. É importante. Não acabou. Deixa eu voltar lá só para vocês verem como é que fica. Tá vendo aqui, ó? Então, estão todos aqui. Então, o que a gente tem que tomar o cuidado agora? A gente tem que tomar o cuidado de fazer, né, a seleção aqui para ver se tem itens duplicados. No caso aqui, não tem. Professor. Oi? É o seguinte, eu já tinha feito umas pesquisas, já até salvei umas coisinhas lá no Zotero, só para ver como é que faz, né? Bom, assim, recapitulando, entrar na CAPES, escolher a base de dados, pesquisar e... Salvar no Zotero. Salvar no Zotero na própria guia lá do Google, do Chrome, né? Isso. Tá. Dá para fazer isso. Mas se você tiver o programa instalado, é melhor, viu? Não, eu tenho no computador também. Então, ótimo. O problema é que você não consegue... A minha dificuldade é, até falei para o professor Marcos ontem, eu clico no artigo e ele sempre me remete à revista. E aí eu tenho que achar a edição, achar o artigo onde ele está, pesquisando na revista, para ter um PDF do arquivo, do artigo. E... Deixa eu te mostrar como é que faz. Porque... Tá vendo aqui, ó? Tá vendo isso? Não estou vendo nada. Não apareceu ainda? Apareceu, agora apareceu. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho os artigos que nós baixamos agora, ok? Qual que é o problema? Quando você faz no Zotero online, você não tem essa função que eu tenho aqui, tá vendo? Tá certo? Beleza? Ó, eu tenho aqui os resumos, eu tenho uma série de coisas, tá vendo? Mas ele não tem o artigo inteiro aí. Então, aí é isso que eu ia mostrar para você, ó, tá vendo? Você quer trabalhar com esse artigo. Então, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção não começa a fazer isso já. Vamos trabalhar primeiro em cima da pergunta de pesquisa e das palavras-chave, tá? Aqui eu só estou mostrando como é que funciona, tá bom? Digamos que esse artigo aqui, ó, seja que você vai utilizar. Então, você vai ler o resumo dele e falar, legal, é isso mesmo que eu quero. Legal. Então, beleza. Aí você vem aqui, ó, em notas, adicionar. Aí você pode colocar aqui uma resenha desse artigo, você pode fazer um monte de coisa, um monte de observação, que seriam os fichamentos do artigo. Deu para entender? Aí por exemplo, você pode extrair os trechos principais do artigo e jogar nesse campo aí. Jogar nesse campo aqui. Então, mas como é que... Tá vendo? Então, beleza?
Uhum. Como é que o senhor fez? O senhor colocou no mais ali em cima? Ó, tá vendo? Ó, discharge. Tá vendo? Aqui eu tenho informação. Certo. Aí eu venho Não. para notas. Tá, Aí eu acrescentei uma nota aqui. Eu poderia, né, tirar. Tá vendo? tá bom. Vou excluir essa nota, ó, tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó, aprendendo para resiliência, informações. Ah, legal, esse artigo eu gostei dele, eu quero ele. Então, beleza, aí eu vou ler e vou adicionar uma nota, uma observação, ó, tá vendo? Ela fica aparecendo aqui. Uhum. Legal. E aqui você escreve o seu fichamento, fica muito mais fácil. Você vai ver que na redação, o que isso aqui vai te facilitar é legal. Mas aqui, ó, no que diz respeito, deixa eu tirar ele daqui. No que diz respeito a esse texto aqui, eu só tenho um resumo. Então, eu preciso do texto completo. Ó, tá vendo o DOI? Copiar. Agora, deixa eu descompartilhar a tela só para vocês entenderem. Já está dando certo. Então, vamos lá, um por um. Então, o que você vai fazer? Então, ó, primeira coisa que você vai fazer, nesse artigo aqui, você vai copiar esse DOI, tá vendo? Uhum. Então, vamos ver um outro aqui. Esse aqui também tem DOI, ó, tá vendo? Todos eles têm DOI. Beleza? Uhum. Deixa eu mudar de tela aqui. Aí, eu fui para uma pesquisa Google, tá vendo? Ó? Aí eu achei, ó, tá vendo o DOI aqui. Tá Ah, vendo aí? tá. O Agora senhor tá vendo colocou aqui, o ó? DOI lá no browser ali de pesquisa. Isso. Você tá vendo isso aqui onde eu tô agora, né? Tá Tô. vendo esse DOI? Quando eu clico ele, ele vai me aparecer uma outra página, tá vendo? Peraí que não apareceu ainda aqui. Não Apareceu, ó. apareceu. Apareceu, ó. Learning Affairs and Development Community Capital Through Fluid Ah, Action. Tá vendo? E aqui você tem um abstract, tá certo? E Para mim aí ainda está você... aparecendo, professor. Hã? Para mim ainda está no Google. tá Ainda no Google ainda. tá no Google? Então, peraí um É, pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Aí eu fui, o artigo apareceu no Elsevier. Tá vendo? legal. Aham. Tá? Então, por exemplo, aqui onde Essa eu estou agora, eu não também. consigo acesso, mas eu tenho acesso pela PUC, Ah, entendeu? Então, eu Entendi. posso vir aqui agora. Peraí, deixa eu achar. Vou mostrar aqui para vocês. Que o Silver é base fechada. Depois eu posso até ensinar como é que faz com o CyberHub, mas é outra história. Tá. Vamos fazer agora a portal periódica. Mas, assim, se vocês não acharem o artigo, eu acho, tá? Tá. Então, não é esse, espera um pouquinho, é o Web of Science, espera aí.
Apareceu aí? Não, agora sim. Agora sim, né? Então aí a gente teria que achar esse texto aqui, para que a gente pudesse. Ó, tá vendo? Ó, tem textos que são completos, tem outros que não. Aham. Aqui é apenas um resumo, né? Exatamente. Então, se ele tem um texto completo ou não. Mas aí a gente tem o nome do texto, né? Então, Learning for Resilience. Aí, vamos lá. Abra a tela. Aqui tá parado na tela da Web of Science. É isso mesmo, né, professor? Eu tô buscando numa Ah, outra tá, não, aqui, tá. só para... Tá aparecendo. Tô achando o bichão aqui. Estávamos lá na Web of Science, né? Sim. Qual que era a palavra mesmo? Learning for Resilience. Learning for Resilience. Aí tá.
que eu fiz? Eu não tinha todos aqueles resultados lá? Uhum. Aí, aquele texto que eu queria, que estava lá no Zotero, tinha a palavra-chave Learning for Resilience. Aí eu digitei aqui, ó, refine resultados. Aí ele me apareceu essas palavras aqui. O texto está aqui, ó, tá vendo? Uhum. E eu tenho o texto inteiro aqui, ó. Ah, Vê? Ele vai me abrir. Aí a ideia é pegar o texto inteiro, você salva em PDF para você fazer a leitura, e você vai fazendo seu fechamento no Zotero, Isso. e depois, no final, você vai conseguir pegar tudo que você leu de forma mais rápida. Uhum. Então, o segredo, Sandra, é que você tenha no Zotero só aqueles artigos que interessam, só aqueles que são os importantes. Né? Se você tiver alguma coisa, ó, só para você ver, o texto, ó, ele está completo aqui, ó, download PDF, share, tá vendo? Introduction, tá vendo? Ó, tem o texto completo aqui, tá vendo? uhum. Beleza? Beleza. Aí, se ele for interessante, você faz isso. Então, ó, share. Então, vamos lá. Agora estamos na tela, né? Sim. Então, pessoal, é o seguinte, então, ó, como é que a gente faz uma busca no portal do periódico, Web of Science, e como é que a gente salva isso no Zotero. Então, eu queria que vocês tivessem essa próxima semana esse tipo de treinamento, que vocês fossem buscar, que fizessem, né, se tiver alguma dúvida, manda para mim no Zap. Você tem aí, eu vou disponibilizar, vai dar mais ou menos 1 hora e pouco, tá com 1h13, 1h15, 1h20 no máximo aí gravado. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês vejam novamente esse vídeo, tá? Ele deve ficar disponível, acho que daqui 1 hora, 2 horas, mais ou menos. E se vocês tiverem dúvida, sim. Então, próximo passo, você vai ter que agora trabalhar em cima da busca dos seus termos, então você tem que ter o seu problema de pesquisa. O seu problema de pesquisa, a gente vai trabalhar em cima daquilo que vocês já apresentaram no pré-projeto de vocês, ok? Então, a gente vai ter que construir alguma coisa em termos da associação de 2 ou 3 termos, alguma coisa assim, que define o core da pesquisa de vocês. Então, para que a gente faça uma identificação do problema de pesquisa, ele tem alguns caminhos, eles têm alguns atalhos, tá? Então, isso a gente vê na próxima semana, ou sei lá, daqui 10, 15 dias. Vamos ver aqui. Tá bom? Tá bom, professor. Eu estava preocupado com isso um pouco, porque depois da aula de metodologia da professora Celeste, que ela falou dos 3 tipos de questão, né? Questão de engenharia, questão de valor e questão científica. Eu estava vendo que a minha pergunta aqui é uma questão de engenharia. E aí eu tô aqui hoje tentando fazer alguma coisa, mas é difícil. Preciso ler mais. Esse que é justamente essa a questão, né? Ler mais a respeito do assunto, de repente você vai tendo mais. Então, eu acho que o que vocês passaram para mim, ele é o suficiente para que a gente monte uma primeira bibliografia, ok? Aonde você possa situar, você pode problematizar o teu assunto, ok? Talvez no seu caso não seja educação e comunicação, pode ser uma outra coisa. Mas para que você decida por essa outra coisa, você primeiro precisa dar uma olhada em educação e comunicação, deu para entender? Esse é o ponto de partida. Se você vai fechar nisso, não é uma outra história. Então, esse ponto de partida que ele tem que ficar claro. E ele fica claro a partir do momento em que você entende como que você constrói um problema de pesquisa, como é que você constrói uma pergunta, certo? Por quê? Porque seu trabalho, né, tua dissertação, ela nada mais é do que a resposta a essa pergunta que você fez. Ou seja, a pergunta é 90% do seu trabalho. Se você fizer uma pergunta errada, mal construída, você vai fazer
trabalho correspondente. Se você fizer uma boa questão, uma boa pergunta, você vai ter um excelente trabalho lá na frente, tá certo? Então, quer dizer, o que a gente está trabalhando? A gente tem uma ideia do tema, né? O seu tema, o tema do Sandro, né? Já está mais ou menos delineado. Agora, a gente tem que construir uma pergunta em cima disso, tá certo? Então, tanto um como o outro, a base não deixa de ser a questão da sustentabilidade. Por isso que eu mandei para vocês aquela revista lá, para vocês darem uma olhada. Receberam, né? Que tem aqueles artigos todos? Isso. Inclusive, ele tem os resumos. Ele tem um artigo completo. Essa aqui, ó. Que dá para compartilhar no... Dá. Aperta uma setinha aqui. Chat da reunião. Aqui, ó. Sei, Paulo. Oi? Você consegue entrar no chat aí? Eu copiei e colei. Da Uninove, né, professor? É, isso aí. O chat é aqui, ó, do lado. Eu vi, tô vendo. Só que ele não tá abrindo. Eu achei um artigo nele. Que ele fala de métodos, ele fala de um monte de coisa, cada um trabalha. É que o autor ele fez uma pesquisa com 600 famílias. Né, que foi um levantamento que ele quis entender como é que os indivíduos tomam decisões na hora de comprar uma série de variedades de produtos sustentáveis. Nossa, achei muito legal. Você já tem uma base para você pesquisar, entendeu? Então, aquilo ali é uma síntese para você começar a montar a sua pergunta de pesquisa. Então, se nesses próximos dias, se vocês puderem se acostumar com a ferramenta, né, tirar suas dúvidas, no começo é meio complicadinho assim, mas vocês vão ver que depois fica bem tranquilo, facilita muito o trabalho. Você pode usar essa ferramenta, inclusive nos trabalhos, tá, que os professores estão pedindo para você, fica mais fácil. E aí a gente vai concentrar na pergunta de pesquisa. Então, o primeiro passo, dar uma olhada no que é sustentabilidade. Eu dei aquele material porque ele sintetiza bastante, entendeu? Identifica um daqueles artigos que você achar que é mais próximo, que nem você achou esse, né, das 600 famílias, coisa e tal, e aí dá uma boa lida nele, coisa e tal, qualquer coisa copia, cola, joga no Google, traduz, porque ele está em inglês, né? Então, isso não é vergonha nenhuma fazer isso, tá? E aí, na nossa próxima reunião, a gente vai trabalhar a pergunta propriamente dita, tá certo? Aí a gente vai trabalhar com os descritores, né? Aí a gente vai trabalhar com a lógica booleana, né? Que é como é que você constrói isso dentro da sua busca. E aí, onde nós achamos 316 artigos, se a gente chegar aí a 30, 40, puta, tá belo demais. Vocês já tem trabalho aí para fechar a dissertação de vocês. Tá bom? Maravilha, professor. Beleza? Beleza. Vamos fechar que tá acabando minha pilha aqui. Sandro, Paulo. Você compartilhou aqui no chat do Team? Foi. Eu te mando no pessoal. Apareceu aqui, ó. Tá, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Tá bom, querido. Tá ótimo. Bom, tá, boa noite aí para vocês. Obrigado, professor. Obrigado.